Olá, eu me chamo Jefferson Salles e o objetivo deste vídeo é a apresentação do trabalho da disciplina de Gerência de Operações como parte da atividade do seminário assíncrono, que é ministrado pelo professor Caio Chaim. A temática do meu trabalho é sobre a contribuição da logística e suprimentos no setor público. Os artigos que serão analisados serão o artigo Gestão da cadeia de suprimento do setor público, uma alternativa para controle de gastos correntes no Brasil, dos autores Juarez Paulo Tridapalli, Elton Fernandes, Valtair Vieira Machado. E o artigo A contribuição da logística integrada às decisões de gestão das políticas públicas no Brasil, também de 2010, dos autores José Carlos Vaz e Gabriela Spaniero Lota. As palavras-chave de cada artigo. O artigo 1 trabalha com as palavras tecnologia da informação, governo eletrônico, gestão da cadeia de suprimento do setor público. E no artigo 2, políticas públicas, logística integrada, cadeia de suprimentos e logística pública. O sumário que vai orientar o nosso trabalho, nós analisaremos o resumo, a introdução, a metodologia, o referencial teórico, a teoria e hipóteses, os resultados e a conclusão de ambos os artigos. Bom, no resumo do artigo 1, o autor relata que o governo sempre está submetido a restrições orçamentárias e a fazer mais com menos. E a sociedade está sempre exigindo mais transparência, justiça e equidade nos contratos públicos. Essas variáveis relacionadas à gestão e o esforço governamental para a melhoria da qualidade dos gastos têm fundamentado cada vez mais a necessidade de modernizar a gestão da cadeia de suprimento. O autor também relata que as pesquisas no Brasil sobre a área de gestão pública são deficientes e necessitam de muito esforço por parte dos pesquisadores para dirimir as dúvidas, mesmo que persistentes, como as razões do baixo uso do comércio eletrônico. A pesquisa identificou que a gestão de gastos públicos no Brasil deve ser tratada em todas as fases da cadeia de suprimento de bens e serviços, como o uso intensivo do governo eletrônico, ou seja, desde o levantamento de todas as necessidades até a utilização final com sistemas integrados. De acordo com o artigo 2, ele propõe identificar e sistematizar os componentes logísticos, as decisões logísticas, analisar essas decisões logísticas que são centrais, ao mesmo tempo específicas, para se pensar a melhoria do Estado e dos serviços públicos, identificar como as decisões logísticas, do ponto da logística integrada e do gerenciamento da cadeia de suprimento, podem ser consideradas nos processos decisórios da gestão de políticas públicas como instrumento de promoção da eficiência. Identificar e classificar uma série de decisões logísticas essenciais que caracterizam a ideia de logística no setor público e também analisar algumas experiências e casos que demonstram a importância e especificidade dessas discussões para as políticas públicas. Bom, na introdução, o autor relata, no artigo 1, que a maioria dos estados da União Europeia, segundo Karayanis e Popescu, em 2005, as compras são sempre estimadas numa variável entre 10% e 15% do PIB, ou em 25% a 30% da despesa pública. No Brasil, dados de 2005 relatam que as compras públicas de bens e serviços nos níveis federais e estadual e também municipal, elas ficaram em torno de 114,2 bilhões, ou seja, uma média de 6% do PIB, sendo 4 bilhões realizados integralmente pela internet, o que representa uma média de 3,5% do total das compras. Nesse artigo desenvolve o modelo teórico operacional, MTO, sobre a gestão da cadeia de suprimento, além de falar a respeito da gestão de cadeia de suprimentos para o poder público, GCSSP, com uma ênfase nas questões de tecnologia da informação, a gestão dos processos por meio do comércio eletrônico, a unificação da metodologia de gestão de suprimentos com a tecnologia da informação e os avanços que nós temos na atualidade. As compras do setor público, elas representam
18% do PIB mundial, e em 2002 esse valor chegou a ser estimado em torno de 5,8 trilhões de dólares. O setor público ele é ineficiente, incluindo as práticas corruptas, que contribuem para essa perda do lucro de 3 a 10% do PIB, reduzindo assim o crescimento nacional em até 2% ao ano. Além de ter uma sociedade que visualiza a aquisição de bens, né, ou serviços e obras civis como um processo que tem falta de transparência. E aí essa questão da busca pela transparência, a cobrança pelo esclarecimento da utilização dos recursos públicos fomenta cada vez mais a necessidade de se criar uma metodologia de controle, de fiscalização integrado que possa trazer à sociedade um retorno de transparência. A implementação também do e-government, procurement, e ampliar a discussão para uma visão mais ampla de gestão de cadeia de suprimentos. Bom, a crescente preocupação com relação ao uso eficiente dos recursos públicos do governo brasileiro tem resultado nas iniciativas voltadas para o controle das despesas com as compras, né? Além de ter a falta de direcionamento para as áreas de suprimentos que realmente traga mudanças fundamentais que possam contribuir com os avanços na questão das aquisições de bens e serviços. E o conceito de gerenciamento integral da gestão dos materiais e da contratação dos serviços, que é defendido por vários autores, inclusive Fernandes, que afirma que temos de abandonar a velha ideia de que cada aquisição é um processo único, trabalhando aí com a questão das aquisições, né? Por exemplo, com a metodologia de registro de preço, e entre outras, né, no sistema de licitação pública. Introduzir no setor público o conceito de gerenciamento integral do processo de compras, a importância do gerenciamento integral da cadeia, né, e ele questiona por que a adesão das unidades do governo ainda é baixa, né? Qual a razão dessa ausência de pesquisas na área a respeito da temática de gestão de suprimentos. Outros apontamentos é que o governo precisa enfrentar os desafios para tornar a situação um pouco melhor, né? Mesmo que os recursos sejam limitados para atender às demandas e ainda gerir o funcionamento da máquina pública, é necessário que o governo encontre uma forma inteligente de arrecadar e gastar o dinheiro público, aí atendendo às questões da aplicabilidade dos recursos, principalmente do ponto de vista de transparência, né, de execução do que é estabelecido dentro do planejamento estratégico do setor público. Permitir também a capilaridade necessária em todos os pontos operacionais com menor custo, a fim de se tornar maior a amplitude na gestão. E o conceito de governo eletrônico, né, que é apontado pelo autor como a ação de fornecer ou tornar disponíveis informações, serviços ou produtos através do meio eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor. Esse acesso dinâmico às informações que são manipuladas pelos órgãos públicos nos veículos de compra e aquisição de bens, para que de forma integrada todos possam ter acesso a tudo que acontece no sistema de compras. Já o artigo 2, ele aborda as especificidades das decisões logísticas no setor público. As funções logísticas de uma organização pública, elas têm peculiaridades que distinguem de suas correlatas no setor privado. Ou seja, os conceitos do setor privado, que têm uma aplicabilidade específica, destoam, né, de um cenário público, até porque a composição das ações no sistema público são diferentes do cenário privado do ponto de vista da aquisição e compra de mercadoria, alocação dos recursos. Então, este artigo vai abordar justamente como trazer essa vertente do setor privado, né, e aplicar na questão do setor público. Identificar e sistematizar os componentes logísticos da gestão de políticas públicas, a evolução do conhecimento e as práticas gerenciais no campo da logística, a maneira como a produção dos bens passou a ter uma organização maior e se articulou em transformações até radicais,
E ele questiona, seriam eles úteis apenas para o setor privado ou esses novos desenvolvimentos do pensamento e das práticas logísticas podem também ser usados na gestão e implementação de políticas públicas, né? Será que os conceitos que são aplicados no setor privado, eles podem ganhar corpo no setor público e serem aplicados da mesma forma? É um questionamento apresentado pelo autor, que vai ser tratado ao longo do artigo. E a análise das decisões centrais relacionadas à logística. A metodologia, cada artigo tem um rol de metodologia diferente. No caso do artigo 1, é um estudo de caso com abordagem qualitativa, onde utiliza-se da pesquisa documental e a entrevista estruturada, e também da pesquisa bibliográfica. Os sujeitos são os órgãos públicos brasileiros nos diversos níveis, né, como o governo federal, estados e principais municípios, né, unidades de análise. E a unidade de estudo, que é o governo do estado do Amazonas, onde é aplicado esse estudo. Já o artigo 2 trabalha com métodos de categorização, uma pesquisa documental, né, conta também com relato de experiência do pesquisador, né, além de ter uma abordagem empírica, pesquisa bibliográfica, né, abordagem qualitativa e análise de dados. Bom, o referencial teórico do artigo 1, ele começa com o conceito de governo eletrônico, né, da perspectiva do cidadão de processo da cooperação e da gestão do conhecimento, o conceito também de gestão da cadeia de suprimento no setor privado, né, coordenação dos fluxos de informações e de materiais entre a fonte e os usuários, como sistema de forma integrada. Aborda também o crescimento da importância do tema logística na área acadêmica, a aplicação de princípios da iniciativa privada no setor público e a medição de desempenho, além das fases do processo logístico do setor público. Já o artigo 2, ele direciona um olhar para as 3 forças de evolução do serviço público brasileiro, de acordo com o Vaz, que é a racionalização, o novo patamar de qualidade e a pressão da sociedade por participação, transparência e controle social sobre as ações dos agentes públicos. A ideia de eficiência e de substituição da organização burocrática, né, baseada no controle, hierarquia e detalhamento, para uma perspectiva mais gerencial, baseada na melhoria dos resultados das organizações, além do levantamento das decisões logísticas da literatura, né, decisões de posicionamento logístico e desenho da rede, nível de delegação da produção de bens e serviços, integração logística na gestão das cadeias de suprimento em políticas públicas, trade-offs. Bom, a teoria e hipóteses. O artigo 1 apresenta as seguintes hipóteses. Quais são as funcionalidades que o sistema de gestão de cadeia de suprimento, com ênfase nas compras, deve ter para suportar a implementação de iniciativas para a melhoria da qualidade dos gastos no setor público e as inovações previstas para os próximos anos? A segunda hipótese, qual o estágio atual dos sistemas implementados nos estados brasileiros, o nível de evolução dos últimos 5 anos e as perspectivas futuras de implementação, considerando o conjunto de funcionalidades definidas na revisão da literatura e documentos internos. Quais os impactos da redução de custos totais de implementação de um sistema eletrônico de compras governamentais e de gestão técnica da cadeia de suprimento, tomando por base o estudo de caso real com a utilização da metodologia ABC para confirmar os dados divulgados na literatura, com demonstração de dados numa realidade local brasileira. O artigo 2, ele traz um questionamento inicial a respeito das especificidades das decisões logísticas, uma suposição de que gerenciar uma política ou serviço público também requer um componente logístico, nem sempre valorizado na literatura sobre gestão das políticas públicas, mesmo nos estudos mais relacionados à implementação de políticas. O conceito de logística integrada e gestão da cadeia de suprimento, e onde ele questiona, seriam eles úteis apenas para o setor privado, ou esses novos desenvolvimentos do pensamento e das práticas logísticas podem ser usados na gestão e implementação de políticas públicas? Os resultados, o artigo 1 aponta que o GCSSP ele é um processo muito importante e que deveria ser incorporado dentro da administração pública pelos governos, né, com o intuito de liberar os recursos
para a melhoria de sua capacidade de investimento, já que traz aí a racionalização dos gastos correntes. Um dado importante que o autor apresenta é que 8,8% do orçamento global, e esse percentual foi mais representativo nos municípios, ou seja, 36,5%. Nos estados, a média é 17,8%, e a capacidade de investimento do governo foi de 2,3% das despesas totais, e nos estados e municípios representaram respectivamente 5,4% e 10,3%. Então, a metodologia de GCSSP aplicada dentro da administração pública, ela traz a liberação de recursos, uma vez que começa a direcionar um olhar mais estratégico sobre o processo de compras e as necessidades que o órgão possui. Algumas unidades do governo perderam já a sua capacidade de investimento, ele aponta isso, como o estado do Rio Grande do Sul, e outros tiveram recuperação, que é o caso do estado de Minas Gerais, através desse choque com o processo de gestão. Outro resultado é que permite a exploração das potencialidades da cadeia de suprimento, além de examinar quais as fases que compõem esse processo à luz dos conceitos da iniciativa privada. Conclui-se também, através da pesquisa, que para uma adequada gestão dos gastos correntes do setor público, também existe uma necessidade de tratar toda a sua cadeia de forma integrada. Ou seja, o sistema não pode trabalhar apenas uma determinada área. É necessário que todo o ciclo de compras, todo o ciclo de gestão dos suprimentos esteja totalmente voltado para esse olhar do GCSSP, onde você vai ter todos os sistemas e subsistemas integrados, permitindo que as ações de redução de custos, entre outras, possam estar totalmente integradas, onde o resultado do processo de compra eletrônico, o resultado das aquisições, alcançam a eficiência necessária e também, sob a perspectiva da transparência, um processo mais transparente e mais de fácil acesso à informação daqueles que necessitarem consultar. Além disso, é necessário que haja subsistemas para garantir o bom funcionamento de todas as suas fases, além de também trazer mais segurança para o processo de gestão. Bom, alguns resultados apresentados no artigo 1, e aí ele destrincha todas as fases que ele relata desse processo de compras, que vai do cadastramento dos materiais, passa pelo processo de aquisição, pela estratégia de compra, gestão das compras, também na fase de homologação, gerenciamento do armazenamento, a gestão técnica, a gestão de bens patrimoniais, a gestão das diárias, até chegar na gestão da auditoria interna. Então, todas essas fases que compõem esse processo, elas devem estar integradas nessa metodologia de GCSSP. Do contrário, se o sistema, a gestão foca apenas uma área, os resultados não terão a mesma eficiência que se espera. Foi feito no artigo a investigação em 249 unidades do governo e validados por 53 gestores chaves da parte de suprimentos do poder público brasileiro, por meio de um questionário aplicado que continha 72 perguntas. Foi levantado que esse processo ele não pode ser um processo iniciado de forma intensa, ele é gradativo e tem que ser integrado tanto nos processos internos quanto externos. E no Brasil não existe essa aplicação intensiva desses processos. E aí o autor destaca o caso do Amazonas, o ganho real que foi alcançado, uma média de 30% de economia nas compras no ano de 2007, no valor em média de 212 milhões, como foi divulgado pelo próprio governo do Amazonas. No caso de Pernambuco também, um volume estimado de 1,2 bilhão, cuja economia média foi de 32,1%. E na Paraíba, que ela iniciou o processo de implantação do seu sistema, com funcionalidades parciais em 2006 e já alcançou aí uma economia de 93,6 milhões, uma média de 37,6% sobre o volume estimado. Então, mesmo sendo uma aplicação gradativa, em um caso uma área parcial,
O estado da Paraíba, por exemplo, já teve uma redução de quase 40%. Então, conforme o autor defende no seu artigo, os sistemas integrados eles vão possibilitar cada vez mais que os recursos estejam disponíveis, e aí quebra-se aquela premissa que ele aponta no início do resumo, de que os governos sempre estão assolados pela falta de recurso, pela falta, né, de orçamento para trabalhar as suas políticas públicas, né, porque muitas vezes esse orçamento ele está mal gerenciado, e é o que ocorre nesses processos de compras, onde muitos gastos acontecem justamente pela falta de integração de um sistema. E aí o autor detalha qual seria essa fase, né, utilizando a metodologia de Europa, da Comissão Europeia de 2007, onde nós temos a fase 0, que não tem a presença dos não tem a presença e aí o autor traz o relatório da Comissão Europeia de 2007 com as fases desse processo. A fase 0 sem presença, a fase 1, a fase de informação, a fase 2, uma fase de prospecção, e a fase 3, interação, né, ou two-way interaction. A fase 4, transação ou transformação, e a fase 5, a fase de personalização. Bom, das 249 unidades de governos, que representam aí 70% dos gastos correntes, em um conjunto de 52 atividades das diversas fases da cadeia logística, né, possíveis de serem disponibilizadas na internet. Né? Ou seja, conclui-se que apenas 4% das unidades que foram investigadas estão no estágio de transformação. Então, nós temos 96% das unidades de maior representatividade que precisam ser melhoradas em termos de governo eletrônico, né? Já que só 4 unidades estão nesse estágio de transformação, né? E oferecem entre 20 e 30 dos seus serviços na internet, nos seus sites de compra, né? As demais, que compõem esses 96%, não têm esse mesmo processo de interação. Continuando com os resultados, na análise dos fatores de um modelo conceitual da gestão de cadeia de suprimento do setor público, o autor traz os seguintes resultados. Há uma tendência da gestão governamental na área da cadeia de suprimento, né? Há o uso também intensivo da tecnologia de informação e comunicação, que é fundamental para melhorar todo esse processo, né? As pesquisas atuais elas vão concentrar os seus assuntos mais nos aspectos das compras, né? Como a gente falou lá no início, o autor vê uma carência de pesquisas nessa área de gestão de suprimentos, né? E o que se tem de material é focado apenas para os aspectos das compras, né? Há uma necessidade também de se pesquisar e atuar na cadeia total do suprimento, né? Uma pesquisa mais ampla, onde aborda essa temática de suprimentos. O uso das tecnologias de informação e comunicação, alinhado a um processo de redesenho da gestão de cadeia de suprimento e compras de governo, né? Trazendo aí os resultados de redução dos custos nos preços, né? Todos os órgãos, se eles praticassem as licitações em um único sistema central, aí da perspectiva aí da transparência, se houvesse um único sistema central para fazer esse tipo de atividade, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, né, onde um único software, uma única base é utilizada por todos, permitiria que esse processo ele fosse mais transparente e mais homogêneo, onde teríamos mais controle do seu processamento e os resultados de redução de custos seriam também maiores. Existem conceitos que já são consenso, né, entre aqueles que fazem parte desse grupo de pesquisadores sobre os processos logísticos públicos, né? Há uma gestão da cadeia de suprimento que necessita de mais pesquisas, principalmente no cenário brasileiro, né? E o modelo teórico que é proposto, o modelo teórico operacional de gestão da cadeia de suprimento para o setor público,
com ênfase nas compras governamentais que incorporam os conhecimentos disponíveis nesta área. É um processo que foi facilitado pelo uso intensivo da internet e pelas possibilidades de busca de informações através da pesquisa nos meios governamentais. E quanto ao custo de gestão da cadeia, existem poucas pesquisas, né? Ainda que se tenha esse levantamento através desse estudo de casos sobre as reduções, né? A base de pesquisas, né, acerca da temática ainda são poucas, né? Apurou-se que o custo de gestão, por exemplo, com os gastos correntes, ele representou 89,3 milhões, né, para execução de 12.150 processos, né, sendo 1.110 pregões eletrônicos para aquisição de materiais e serviços, 490 processos de contratações de obra e 11.040 processos de compras. Ou seja, os custos também para a aplicação dessas metodologias, eles são altos, né? Por mais que tenha redução ao longo do tempo, né, logo na fase inicial de implantação, ele demanda muito recurso, né? No estudo de caso, que foi realizado no estado do Amazonas, após a implantação do sistema, os custos dos pregões que passaram do custo de 2.800 para 6.760, com a incorporação das novas atividades. Então, gerações de ganhos econômicos significativos de 212 milhões em 2007 no governo do Amazonas, com essa implantação do sistema, né? Então, por mais que haja um custo maior na metodologia dos pregões, com a integração das novas atividades, da perspectiva dos recursos públicos que são empregados nas compras, nós temos aí uma redução bem significativa que, analisado, né, na métrica de colocar na balança os custos para implantação e os resultados com as reduções, os resultados de reduções eles são mais consideráveis do que os gastos iniciais para a aplicação da ferramenta de gestão, né? E a evidência também de que o processo ele precisa ser incorporado, né? Que precisa ser incorporado a esse processo as parcerias. É necessário também que a parte pública ela tenha parcerias dentro dessa metodologia para garantir a execução, né? Há aí também um indício de uma autonomia nesse processo de compras, né? O dado que é apresentado é a experiência do Chile, onde indica que a autonomia em compras ela vem acompanhada também de responsabilização. Então, uma vez que é integrado esse sistema e há mais controle e mais domínio sobre a sua execução, há também mais responsabilidade e cobrança, já que o processo torna-se mais transparente, né? E a população que tem acesso, ela vai ter mais contato com informações para poder cobrar também a aplicação dos recursos públicos. Vários trabalhos e experiências comprovaram que o sistema de compras eletrônicas ele tem muita eficiência e tem resultados animadores, mas é levantado pelo autor aí o risco de fraudes se ele não for protegido, né? Se ele não tiver, como falei anteriormente, os subsistemas, né, como o banco de preços referenciais, que vão fazer essa sincronia, né, de segurança para evitar possíveis fraudes dentro do processo. E para dar mais consistência ao modelo de gestão, também é fundamental a integração, né, e o autor reforça mais uma vez essa necessidade de integração entre todos o sistema de gestão da cadeia de suprimento, né? Sendo defendido isso, ele apresenta que outros autores trazem esse mesmo posicionamento para que a eficiência ela possa alcançar o seu objetivo total. Já o artigo 2, né, ele traz como resultados, né, as decisões que são tomadas no posicionamento logístico e desenho da rede, onde ele traz aí a coordenação de fluxo de produtos, né, que tem a funcionalidade de definir a fonte do andamento de processos no interior da cadeia, né, onde há dois critérios, a visibilidade da demanda, né, e tempos necessários para ressuprimento e distribuição. Ou seja, nesse plano de redesenho e posicionamento, deve ser considerado justamente qual é a demanda dos setores, né, quanto tempo vai ser necessário para ressuprir e distribuir. É uma temática que tem bastante problemas em alguns órgãos públicos, principalmente na questão do ressuprimento, né? E esse cenário atual que nós estamos vivendo aí de pandemia e anteriormente com a questão
da greve dos caminhoneiros, por exemplo, né, quantos órgãos tiveram o seu ressuprimento e distribuição afetados, né, por esses impasses, esse cenário negativo, né, que inviabiliza que o ressuprimento ocorra dentro dos prazos estabelecidos. Então, é necessário que haja uma coordenação desse fluxo, né, além de uma política de ritmo de produção, né, ou seja, realizar a produção contra pedido, né, ou para estoque, né, a questão dos custos unitários, as características do processo, ou uma produção contínua, e velocidade de obsolescência ou vida útil. Né, e aí tem que ser equiparado qual é a necessidade da quantidade, né, do setor, se aquela quantidade está dentro, de fato, da estimativa necessária, ou se tem pedidos além do quantitativo necessário, para que não haja problemas nesse ritmo de produção. Né? A alocação, né, a parte de estoque, né, os custos que não agregam valor ao processo, né, e a política de transporte, ou seja, a escolha dos modais e serviços que vão fazer a distribuição. Né? As decisões sobre o nível de delegação da produção de bens e serviços, onde traz aí a implementação e operação de políticas públicas, onde vai abordar 5 tópicos: a estrutura de remuneração pelos serviços, ou seja, a facilidade em relacionar a remuneração ao custo e à unidade de serviço com os bens produzidos, a propriedade dos ativos, né? No caso dos bens e serviços públicos, eles podem ser fortemente vinculados a ativos públicos, né? E são produzidos diretamente pelo governo ou por meio das concessões, as determinações legais quanto à titularidade dos serviços, né? Qual é o nível de governo responsável, quais são as possibilidades de delegação a terceiros e quais serviços são obrigatórios ou facultativos. As características dos recursos humanos empregados nesse veículo de produção e de gestão de suprimentos, as possibilidades e necessidades de controle e regulação pelo poder público, né? Quais são, como será controlado, como será regulado, quem fará esse processo de acompanhamento, quais os órgãos. Na perspectiva da decisão de integração logística, na gestão das cadeias de suprimento e políticas públicas, nós temos a questão da gestão da cadeia de suprimentos, né, que ela exige o estabelecimento de relações colaborativas ao longo da cadeia. Né? As políticas públicas, elas devem oferecer um grande leque de possibilidades de integração logística, ou seja, do ponto de vista de criação de políticas, né, o governo local, seja no estado ou no município, deve ter diversas possibilidades de integração, né, criar, de fato, canais de distribuição e de integração entre os setores, entre as secretarias, né, para que haja aí uma cadeia de suprimento interligada, né, para otimizar os resultados produzidos ao longo dessa cadeia, maximizando o valor dos bens e os serviços oferecidos, né? E o trade-offs logísticos em políticas públicas, onde nós temos a escolha entre alternativas que combinam distintas possibilidades de custo, a questão da qualidade, né? Se ela é especificada ou percebida, a velocidade, externalidades positivas ou negativas, né? Os impactos sociais, né? no transporte, na produção daquele material, né? Os impactos ambientais, atendimento ou descumprimento das normas legais e administrativas. Tudo isso está na parte, né, de preocupação com relação às escolhas, né, entre alternativas e possibilidades, na questão das externalidades, os fatores externos ao setor público que podem trazer impactos dentro da sua gestão de suprimentos. Da perspectiva do trade-off logístico em políticas públicas, nós temos a questão do custo versus a qualidade. Né? Quanto maior a qualidade do serviço, haverá uma pressão também sobre os seus custos. Então, o custo também tende a aumentar. Né? E o custo-velocidade, que já acontece o inverso. Né? Ele vai atender a demanda mais rápido, mas também vai gerar uma pressão maior nos custos, além de também possibilitar afetar um pouco a questão da qualidade. Né? A velocidade versus a qualidade. Uma vez que você se detém a produzir em maior velocidade, né, essa qualidade ela vai reduzir ou vice-versa, porque não há mais aquela preocupação tão intensa com os padrões de qualidade do produto. Né? O nível de serviços versus as externalidades negativas,
aí a questão da maior demanda por velocidade, qualidade de serviços agregados, maior possibilidade de se criar pressão geradora de externalidades negativas, ou seja, pressões para se agilizar algum tipo de obra ou serviço e não se levar em consideração a questão das licenças ambientais, né? E as possibilidades negativas que trarão essas escolhas, e a questão do custos versus redução de externalidades negativas, né? Produzir serviços com poucas externalidades, em geral, também gerará pressão sobre os custos. Bom, sobre o ponto de vista dos aspectos econômicos financeiros das decisões logísticas, nós temos que as decisões elas podem contribuir para para a minimização de ociosidade de recursos, né, e o uso mais eficiente deles, de forma aí a liberá-los para aplicação em outros fins, né. Sobre a temática da logística das políticas públicas, né, nós temos que as políticas públicas elas dependem do suprimento de bens de diversas naturezas, onde nós vamos ter aí a aquisição, a distribuição, a estocagem, o armazenamento, o manuseio desses materiais, né, além também da demanda de operações de suprimento de serviços, que vai significar que as atividades de aquisição, né, contratação e gerenciamento de contratos também estarão presentes nessas ações. E os suprimentos, né, toda a política pública ela deve envolver algum tipo de operação logística de suprimentos, né, ou seja, numa determinada área, um determinado setor, né, deve haver uma integração entre aquelas secretarias, no caso do município, por exemplo, para que a distribuição de suprimentos ela possa atender de uma forma logística eficaz a cada uma daquelas secretarias, né, no processo de ressuprimento ou no processo de aquisição, por exemplo. Aquisição e distribuição, estocagem, armazenamento, manuseio, né, são operações envolvendo desde o início da aquisição até também as situações de manuseio dos materiais. Nós temos também distribuição dos materiais para usuários finais, né, que é a questão dos alimentos, medicamentos, livros, materiais, né, uniformes escolares. A merenda escolar, por exemplo, é um tipo particular de distribuição, e aí o autor vai levantando todas as possíveis áreas que estão vinculadas, né, a ações de suprimento ou de distribuição dentro da área pública, né, para elencar todas as possibilidades possíveis que devem ser analisadas e ter um olhar específico sobre a questão da gestão, né. Aquisição, contratação e gerenciamento de contratos e serviços, né, a gente tem aí o manuseio significativo de materiais, né, não envolve esse manuseio, mas demandam alta capacidade de monitoramento e fiscalização dos serviços prestados, questão do transporte, o serviço de apoio à infraestrutura, né? A parte também de políticas de logística urbana, né, que são vitais para o funcionamento das cidades, onde nós temos aí a questão dos resíduos sólidos, né, a coleta, o transporte, a destinação, também a mobilidade urbana, né, o deslocamento dos cidadãos de uma cidade, a manutenção urbana também, a manutenção das vias e logradouros, né, todas essas ações estão dentro dessa política pública, né, de base logística, porque envolvem justamente a questão de transporte, né, ou coleta, ou também de manutenção dessas vias. As políticas de infraestrutura logística, né, que são políticas públicas, que é um conjunto de infraestruturas públicas de grande abrangência e com alto impacto no desenvolvimento econômico, onde nós temos a infraestrutura de transporte, né, as vias, as instalações de embarque, desembarque, né, a parte de armazenagem, equipamentos e sistemas de controle, também a questão dos correios, né, que tem um caráter social e de promoção da integração nacional, a energia, a produção e distribuição de energia, e a área de telefonia e telecomunicações. Então, elas estão dentro dessas políticas de infraestrutura logística, né, dão suporte à parte de infraestrutura do transporte. O artigo 1, então, traz como conclusão sobre a questão da aplicabilidade do sistema os seguintes apontamentos, né? A aplicação do GCSP ele traz fatores que devem ser considerados no modelo teórico operacional, uma questão da demonstração de sua importância para a gestão dos gastos públicos,
né, e o seu potencial de resultados econômicos. Então, deve ser analisado essa vertente. A metodologia, que é apresentada pelo artigo 1, ela é capaz de trazer essa redução e essa gestão desses gastos públicos. Né? Um exemplo que o próprio autor traz na sua conclusão é que uma simples adoção de compras eletrônicas ele não é suficiente para trazer uma exploração desses resultados. Então, é necessário que esse sistema traga justamente a integração que o órgão precisa para alcançar a redução dos seus gastos públicos. Não é só apenas na questão da compra, é a questão que o autor apresenta no resumo da sua pesquisa, a questão de integrar esse sistema em todas as áreas que compõem a gestão de suprimentos, né? Como o uso compartilhado do sistema de gestão de cadeia de suprimento, as principais funcionalidades que elas podem ser operadas através dos instrumentos de governo eletrônico, e aí a questão da criação de um centro, né, de compra, um centro de gestão de suprimentos, assim como é com a nota fiscal eletrônica, né? Um forte compromisso dos dirigentes governamentais e equipe técnica bem preparada. Toda essa metodologia, toda essa ferramenta, ela necessita que os órgãos públicos, os seus administradores públicos, seus gestores, eles sejam direcionados a ter esse compromisso com a ferramenta, porque senão, do contrário, ela não vai alcançar a sua efetividade, além de promover, né, a questão da perda dos recursos públicos, né, que não é o que se quer realizar com a aplicação desse sistema de gestão. No Brasil, como ele mesmo já apresentava no início, é muito precário as pesquisas nessa área e também existem poucas publicações de periódicos internacionais que tratam desse assunto. Já no artigo 2, ele traz o seguinte: as decisões que norteiam a questão logística no serviço público, né? A questão daquele rol de decisões da parte de gestão, de infraestrutura, né? De transporte, de destinação, de ressuprimento. Então, há várias decisões que vão nortear a questão logística. Há também uma discussão sobre a logística e os seus impactos significativos em termos de acesso à qualidade dos serviços públicos e também decisões logísticas que são centrais. Elas são centrais para garantir que as políticas públicas possam, de fato, ser implementadas e possam alcançar os resultados garantindo os direitos da população. Então, há essa centralização, né, das políticas públicas, né? E isso já é fundamentado dentro da criação do próprio programa de despesa, dos programas de trabalho do governo, né, quando ele elabora o seu PPA, o Plano Plurianual, onde ele vai atribuir quais são as metas, as ações que o governo vai trabalhar ao longo dos 4 anos. Então, ali já se centraliza o seu poder de compra, né, o seu projeto já é estruturado para atender uma demanda da sociedade, um direito da população que é estabelecido por aquela política pública. As decisões logísticas elas podem impactar na efetividade das ações públicas, e aí um exemplo é a questão do suprimento, ressuprimento, né, na parte de medicamentos, por exemplo. Se perder o tempo de reposição, nós vamos ter grandes impactos, né, na questão da disponibilidade do medicamento nos hospitais, por exemplo. A necessidade de um maior aprofundamento desses tópicos, né, que não era a hipótese desse trabalho, o autor traz essa temática no início do artigo, que ele não vai fazer uma abordagem mais profunda, né? O objetivo não era esse, não era tentar trazer teoria, não é destrinchar esses tópicos e nem hipótese, né? A questão aqui é, de fato, um olhar mais amplo a respeito da temática, né? E que o desempenho adequado do papel do Estado como organizador das cadeias de suprimento de serviços e políticas públicas aumenta a sua capacidade de intervenção. Ou seja, cada vez mais que o Estado se entrega, né, interage com essa metodologia, né, ou seja, cada vez mais que o Estado participa, né, de forma profunda nessas ações de suprimento e de políticas públicas, né, dos seus serviços, ele vai ter também maior intervenção, porque ele vai ter o controle,
das ações que são executadas. Bom, para finalizar a análise desses artigos, né, conclui-se que tanto o artigo 1 como o artigo 2, embora tenham objetos distintos nas suas construções, mas dentro da mesma temática, a questão da gestão dos estoques, a questão da gestão dos recursos por meio da gestão de suprimentos, os dois artigos trazem situações que são muito... Os dois artigos trazem assuntos que são muito importantes para a atualidade. A questão da preocupação com a cadeia de suprimentos, a cadeia de gestão desses suprimentos, da aplicação dos recursos e também desse processo longo que ocorre, né, na questão do estudo logístico do serviço público, né? Todo o seu processamento, a necessidade de voltar um olhar mais atencioso a essas questões para se buscar aí a redução dos custos, a aplicação dos recursos de forma mais eficiente, né? São ações que deveriam ser analisadas com mais preocupação pelos gestores públicos, principalmente na questão, né, da redução de orçamento, que muitas vezes é disseminado em ações que não trazem retorno. Então, uma gestão de qualidade no processo de compras, uma análise mais fundamentada, um sistema que traga maior impacto na questão da decisão, das escolhas que o órgão público faz, né? Ele vai permitir também a maior gestão dos seus recursos, trazendo mais benefícios para a própria sociedade e para o poder público.